Então, bom dia, pessoal. Obrigada pela participação de todos nesse webinar, nesse do webinar. E hoje vamos falar sobre Geórgia, Armênia e Azerbaijão, são países do Cáucaso do Sul, tá? E esse webinar ocorre por causa, claro, que a Caucasus Travel é o meu cliente. Então, a ideia do treinamento, obviamente, é que vocês comprem essas viagens com a Caucasus Travel. Eu digo isso porque eu mando questionário, né, perguntando dos webinários, a opinião, e tem gente que falou, sugestão para os próximos Peru, eu adoraria ter um cliente no Peru, mas no momento eu não tenho. Então, eu vou sempre fazer um webinar, claro, dos destinos da DU. Então, a DU é uma representação turística. Eu abri a DU em setembro de 2017, tá? Eu trabalhei, Caroline, né, meu nome é Caroline, para quem não me conhece pessoalmente, na Teresa Pérez, na Queensbury, na GTA, na Torico Holidays, na Accor 3 vezes, morei na Espanha também, eu tenho dupla nacionalidade lá. Enfim, eu já trabalho no turismo há quase 20 anos, fiz universidade, fiz USP, turismo, e desde que eu comecei na universidade em 2002, já comecei a trabalhar na área e não saí mais, tá? E hoje eu tenho no portfólio esses clientes que vocês estão vendo aí na tela. Então, todos são focados no luxo, no tailor-made, na atenção aos detalhes. Não são produtos que focam em turismo de massa, tá bom? Então, o Vacaru Maldives, que é um hotel no Baató, que eu já fiz também um webinar, tá lá no YouTube da Du. Caribbean Tours, foi o webinar de ontem sobre Cuba, mas também fazemos República Dominicana, tá? Vou ver se eu faço também um webinar de República Dominicana de novo. Eu nem falo de Punta Cana, eu falo de outros destinos fora da rota comum. Aratours MC, Costa Rica e Nicarágua, também tem um webinar que eu dei, foi o primeiro na terça-feira dessa semana, está lá no YouTube da Du. A Cáucasos, e aí vocês têm dois nomes para esse DMC, Cáucasos Travel ou Cáucasos Luxury Travel, que é a divisão de luxo, que é, claro, o produto que a gente mais vende no Brasil. Então, a gente faz Geórgia, Armênia e Azerbaijão, tá? E a CITA, que vou fazer webinar de Índia, falando sobre Rajastão e Varanasi, ou seja, mais o que se vende no Brasil. Porque a ideia dessas sessões de webinários é repetir o que eu já fiz no passado, então realmente dá aquele panorama geral do que mais se vende, tá? E aí eu vou falar de Índia, mas a CITA faz Butão, Nepal e Sri Lanka também, tá bom? Então, aqui estão as redes sociais dos meus clientes. Eu gostaria muito que vocês seguissem as redes sociais dos meus clientes, se vocês puderem. Por favor, o Vacaru Maldives. Hoje as Maldivas fechou, o espaço aéreo, o aeroporto de Mali fechou. Vai ficar assim até o dia 14 de abril, tá bom? Então, um update aí fresquinho das Maldivas. Se você tem alguma reserva confirmada no Vacaru, a gente está mantendo sem custo adicional para todo ano o cliente remarcar de 2020 sair antes do dia 23 de dezembro, tá? A Caribbean Tours, a gente está dando política de cancelamento flexível de 14 dias antes, sem custo, mesma coisa para Tours, Costa Rica e Nicarágua. A Caucasus Travel não tem assim, uma política definida, mas os hotéis obviamente estão bem flexíveis. E a CITA está com política super flexível, aí está também o Insta dela, está com política flexível até setembro do ano que vem, 2021, 7 dias antes o cliente pode cancelar sem custo, se fizer a reserva até o final de maio, tá? E esse é o meu Facebook, a do Network, eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, sigam as duas redes porque são coisas diferentes que a gente coloca lá. E tem também o YouTube, que está aí o canal para vocês seguirem, tá bom? Bom, esses riscos na tela aqui, gente, aparecem às vezes, não sei porquê, mistérios, mas enfim, se aparecer de novo, saibam que não sou eu que estou fazendo. É alguma coisa aqui que eu aperto o mouse e alguns webinários só acontece, tá bom? Mas enfim, tá aqui só na lateral por enquanto. Vamos lá. Então, a Caucasus Travel, gente, é um DMC que está desde 91 funcionando. E vocês sabem que a União Soviética quebra em... Não tem problema, tá, Newton? Fica tranquilo. O Newton aqui que escreveu na tela sem querer e aí fica refletindo nas outras, mas fica tranquilo, não tem problema. Só não tenta fazer de novo, que se pegar o texto complica, tá? Esse lado eu não coloco o texto, então não tem problema. Então, vocês sabem que a União Soviética quebra em 89,
E em 90, esses países se desmembram, a União Soviética se desmembra, em 91 mesmo já está tudo separado, e aí começa a Cáucaso-Tver. Então, a Cáucaso-Tver, ela está lá na Geórgia. A Armênia e Azerbaijão nós fazemos com parceiros sócios nossos. Então, óbvio, vocês podem pedir tudo para Cáucaso-Tver. Aí estão os e-mails, né, das meninas, da Ekaterina, que a gente chama de Eka, e a Nino, que é a que fala português, inclusive. Então, assim, vocês podem mandar e-mail em português, a gente vai responder. Se a Nino estiver ocupada, porque ela também é guia na outra temporada, né, que é de maio a outubro, a gente responde em espanhol, se vocês quiserem também. A gente tem um time grande que fala espanhol lá, tem espanhóis trabalhando. A Eka morou em Madrid, em Barcelona, e tem muito tempo também, tá bom? Então, nosso foco é a curadoria tailor-made mesmo, como eu já falei. A Cáucaso Travel sempre vem na WTM, vai vir em outubro, tá? Agora mudou para outubro, né? De 20 a 22, e vem na LTM também, nossa, tá bom? E aí estão os sócios que a gente tem nos outros países, tá? Então vamos seguir. Vamos agora falar um pouquinho das fronteiras. Aqui para explicar como é que funciona. Então, aqui vocês veem o Mar Negro, o Mar Cáspio, os 3 países, Turquia, Irã e Rússia. Por que os países chamam países do Cáucaso do Sul? Porque eles estão abaixo, eles estão a sul da grande cordilheira do Cáucaso, que está aqui na fronteira Geórgia, Azerbaijão. Aqui está, né, a montanha do Cáucaso. Por isso que a Rússia não invadiu, não é tudo Rússia até hoje, né? A barreira geográfica funciona para manter os países aí, de uma certa maneira, salvos, tirando, claro, alguns momentos que eles foram invadidos. Então, vocês veem, são 3 países que eles estão, assim, a gente pensando na era da época moderna, na época medieval, enfim, são países com saídas para os 2 mares muito estratégicos naquele momento que as navegações eram importantes, né, na era moderna e tal. Então, e mesmo na época medieval, esses países foram muito invadidos por causa da posição geográfica deles mesmo, né? Que está aí entre essas 2 saídas para o mar. Azerbaijão, ó, tem uma grande saída para o Mar Cáspio, né? Então, eles têm essa questão muito importante. A Rota da Seda passou por aqui, como a Rota da Seda passou por toda a Ásia, tá? A Sheila perguntou, isso muitas pessoas fazem, perguntam, e é assim, a Rota da Seda, alguns países se apoderam dela, porque, claro, ela ficou um pouco mais lá, e eles, mercadologicamente, marketing, etc., é mais focado nisso, mas a Rota da Seda passou por toda a Ásia, tá? E aqui, claro, na Geórgia, Azerbaijão e na Armênia, nos 3 países você tem pontos que fica bem evidente a passagem na Rota da Seda, tá bom? E aí se visita esses pontos também. O Caravansarai, né, que era aqueles entrepostos comerciais, no Azerbaijão se visita. Na Geórgia também tem aquelas... a Rota da Seda dizem que ela era uma grande... Não se tem muita certeza também disso, tá? Que era uma grande estrada com os tijolos específicos e os mercadores seguiam aquilo. Então, na Geórgia tem algumas partes dessa estrada. Então, todos os lugares, os 3 países, você visita pontos que a rota passou, tá bom? Então, você vê, eles são países que foram invadidos por muito tempo. Então, eles têm a cultura deles, eles são muito orgulhosos de ser georgiano, de ser armênio e de ser do Azerbaijão, tá? Eles têm 3 religiões diferentes, como a Geórgia é ortodoxa cristã, a Armênia é gregoriana cristã e o Azerbaijão é muçulmano. Então, são 3 línguas diferentes também. O Azerbaijão fala árabe, muito parecido com o árabe da Turquia. A Armênia se fala armênio, é um alfabeto só deles, que passou por 3 mudanças ao longo da história. Tem um museu em Yerevan, que é a capital da Armênia, que você visita. O principal acervo do museu é essa questão do idioma. Então, você visita, você vê vários manuscritos de religião e também científicos lá, tá? Com o alfabeto deles. É muito, muito legal e a gente sempre coloca no roteiro a visita a esse museu, tá bom? E a Geórgia fala georgiano, ou seja, eles também têm um alfabeto deles. Não se sabe a origem nem do alfabeto armênio, nem do alfabeto georgiano, tá bom? Então, eles sempre lutaram muito para sobreviver, né? A gastronomia também é um ponto alto, sem dúvida, dos países. Hospitaleiros, são super hospitaleiros. São países que se abriram para o mundo somente na década de 90.
Então é muito recente, o turismo é muito importante para eles, né? Então tem muito hotel de cadeia, tem hotel boutique local também, eu vou falar deles mais para o final. Na Geórgia, gente, a Geórgia assim é um junto, né, com o Azerbaijão, vocês veem que o tamanho é parecido, mas é o país dos 3 que tem o turismo mais diversificado. Então, num roteiro de 15 dias, que é geralmente o que o cliente vai ficar nesses lugares, realmente o cliente vai ficar no mínimo 7 noites na Geórgia, tá bom? Porque a Geórgia tem mais coisa para você ver mesmo, tá? Depois eu vou mostrar aqui os detalhes. Rota da Seda que eu já mencionei, tá na Eurásia, né? E tem muito conflito, muita história. Então, são destinos que realmente o teu cliente ele vai ter um mergulho na história, na cultura desses países, tá bom? Então, ele vai escutar muito falar de Stalin, da União Soviética, das guerras, das conquistas, e você também vai escutar o teu cliente em cada lugar, cada lugar que o teu cliente for, ele vai escutar a versão desse país. Porque aqui o guia não vai acompanhar o teu grupo em todos os 3 países. O teu cliente, por exemplo, um grupo ou um casal, independente, vai ter um guia na Geórgia, vai ter um guia na Armênia e vai ter um guia no Azerbaijão. E o cruzamento das fronteiras, ele sempre vai estar acompanhado de algum dos guias, tá? Então, não é aquela questão que o guia vai acompanhando, né? Não, eles são especialistas nos países deles. Então, às vezes, o guia da Geórgia vai falar o lado georgiano, vai na Armênia, você vai escutar uma outra história, e é interessante para o cliente também, porque a gente sabe que a história não tem um lado só, né? Rotas aéreas, vocês veem ali que está com a Turquia ao sul, né? A Rússia ao norte. Então, assim, as melhores rotas aéreas é com a Turkish Airlines e a Qatar. Só que a Turkish ela só voa para Tbilisi, que é a capital da Geórgia, e para Baku, que é a capital do Azerbaijão. Já a Qatar voa para as 3 capitais. Já já vou explicar o porquê, tá bom? Então, claro, é sempre melhor vocês fazerem um cliente que tá indo para lá, para esses 3 países, é legal você fazer Qatar, sempre que possível. Melhor época, maio, junho, claro, é a primavera, então é uma pena que está acontecendo tudo que está acontecendo no mundo, porque realmente impactou muito o turismo desse país. A gente vai precisar de uma ajuda aí para tentar recuperar o último trimestre do ano e incentivar as vendas na baixa, média temporada do início do ano que vem, né? Julho faz bastante calor, então mesmo é como se o cliente tivesse ido para a Rússia. Você tem que pensar que a melhor temporada da Rússia é a mesma coisa, né, nesses países. E de outubro a março é frio, os 3 países têm estação de esqui. Só que, claro, qual que é a nacionalidade que mais vai para esses 3 países, pessoal? Quem que vocês acham? Escreva aí no chat, por favor. Quem é que mais vai de nacionalidade para esses 3 países? Isso, muito bem, russo. Russo disparado porque está em cima deles, é um país com muita gente, tem rotas aéreas boas para os 3 países, vários voos, e eles vão mesmo. Então, são estações de esqui muito focadas no público russo, tá? Então, cuidado só, porque não é muito indicado para o brasileiro mesmo, tá? Mas dá também para vender para aquele cliente que for ciente de tudo isso. Aqui são as siglas dos aeroportos, mas, enfim, os mais importantes, claro, é o de Tbilisi, que, que, que é onde geralmente o cliente vai entrar, mas tem um aeroporto que chama-se Batumi, né, mais a oeste do país, que também, para quem for explorar a região do Mar Negro, da Geórgia, se pode sair por lá e ir para a Turquia direto, por exemplo, se estiver indo com a Turkish. E o aeroporto de Kutaisi, também mais a leste. Então, também tem vários voos para os outros países ali da região também, já que são aeroportos internacionais, não é só voo doméstico. A Armênia, o mais importante é esse aqui, que é o de Erevan, da capital. Os outros não, esse aqui é muito raro utilizar, no caso da Armênia é mais Erevan mesmo. E Azerbaijão, esse daqui, essa sigla, Golf Yankee Delta, que é o aeroporto da capital, que também praticamente a gente só vai utilizar esse, tá? Bom, aqui os risquinhos vão atrapalhar um pouquinho, mas eu vou falar. Então, vamos lá. Armênia e Azerbaijão, gente, eles tiveram uma guerra de 91 a 94 chamada Nagorno-Karabakh.
que é uma região que está dentro do território do Azerbaijão, mas tem maioria armênia. Então, eles entraram em conflito, não vou entrar em detalhes, porque fica muito longo, e é isso. A Armênia vai falar a sua razão, e você vai para o Azerbaijão, e o Azerbaijão vai falar que eles estavam certos. Então, deixa o teu cliente ir e tirar as conclusões deles, tá? Então, o que acontece? Fechou-se as fronteiras aí, de Armênia e Azerbaijão, depois dessa guerra que terminou em 94, tá bom? Começa em 91 e termina em 94. Aqui vocês veem a foto do Stalin, aqui vocês têm o Roosevelt e o Churchill, né? Que são os vitoriosos, né? O americano no centro, o inglês e o Stalin da União Soviética na ponta direita. São os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é muito impactante nesses territórios, eu vou falar um pouquinho por quê. E esse aqui é uma montagem, são fotos que eu tirei lá, essa que eu tirei no Museu do Stalin. E aqui é uma foto do memorial do genocídio armênio. Então tem essa chama eterna. Então tudo isso eu vou falar aqui na sequência que a Armênia e a Turquia não têm relação diplomática. Por isso que a Turkish Airlines, obviamente uma empresa turca, não voa para a capital Yerevan, na Armênia. Por isso que ela só vai voar para a Geórgia e para o Azerbaijão, tá? E como a Armênia e o Azerbaijão não têm fronteira aberta também, o que isso significa? Que a Geórgia sempre tem que estar no meio, porque você nunca vai poder cruzar da Armênia para o Azerbaijão direto ou do Azerbaijão para a Armênia, porque as fronteiras são fechadas. Se a Geórgia sempre tem que estar no meio, qual que é a melhor rota aérea para o teu cliente ir? Catar. Porque daí ele vai entrar, por exemplo, pela Armênia, vai passar para a Geórgia, por terra ou por avião, eu vou explicar as duas formas, e da Geórgia vai passar para o Azerbaijão, e do Azerbaijão sai com a Catar. Por exemplo, a rota que a gente mais vende, inclusive, essa sequência, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, fazendo voo internacional com a Catar, tá bom? Se o cliente for com a Turkish, tudo bem. Vamos supor, como eu fiz quando eu fui com a Turkish porque o voo era mais barato, tá? Então eu entrei por Tbilisi, entrei pela Geórgia, fiz uma parte da Geórgia, cruzei por terra mesmo para a Armênia, fiz a Armênia, voltei para a Geórgia, fiz outras partes da Geórgia, e da Geórgia cruzei de novo por terra para o Azerbaijão. E aí eu saí com a Turkish Airlines com um voo desde Baku, Turquia, né, Istambul e São Paulo, tá bom? Ou seja, eu tive que entrar e sair na Geórgia 2 vezes, porque a Turkish não voa para a Armênia e a Geórgia tem que estar no meio, tá bom? É muita informação, fiquem com isso na cabeça agora, eu vou repetir isso no final, tá? E aí, se tiverem dúvida, vocês me perguntam. A Geórgia, a Rússia, gente, em julho de 2019, o Putin, aconteceu um incidente diplomático entre esses dois países e o Putin proibiu os voos da Aeroflot, que a gente sabe que é a principal companhia, de ir para lá, tá? Mas isso a gente acredita que vai ser temporário. Voltando a falar da Armênia e da Turquia, elas têm a fronteira fechada por várias razões. O Lenin, em 1921, a Revolução Russa acontece em 1917, né? Outubro. Em 21, ele entrega para o Império Turco Otomano, naquele momento, né, que é a atual Turquia, ele entrega o Monte Ararat. Ele dá essa terra. Você sabe que o comunismo é avesso à religião, então ele não estava nem aí para esse Monte Ararat ser bíblico, segundo a tradição de Abraão, no Monte Ararat, o que acontece com a Arca de Noé? Ele encalha nesse monte. E a Armênia, gente, é o primeiro país cristão do mundo. Em 301, obviamente depois de Cristo, ou seja, no início do século IV, a Armênia se declara um país cristão. É o primeiro do mundo, tá? Então, obviamente, os armênios, são muito orgulhosos, muito orgulhosos. Dos 3 países, sem dúvida, o povo com mais orgulho. E eles se dizem descendentes do próprio Noé, por causa dessa história da arca, tá bom? Então, você vê o Monte Ararat de vários pontos da Armênia, porque não é um país muito grande hoje. Hoje ele é 10% do que ele foi no passado, a Armênia, tá? Então, tem esse ar saudosista nos olhos dos armênios, sim, porque eles sempre estudam, leem
Os três países, gente, como foram da União Soviética, a gente sabe que a questão do estudo, da educação, sempre foi importante para eles. Então, as pessoas estudam. O xadrez é um esporte nacional nos três países, tá? Então, enfim, eles leem bastante, né? Isso sim, enfim, mas eles são muito religiosos também, cristãos, e eles veem o Monte Ararat lá, sabe de tudo isso, e o Monte Ararat está em várias, está na moeda nacional, está em vários marcos deles, e eles não é deles, é da Turquia. E vocês sabem que na Turquia, no final da Primeira Guerra Mundial, em 17, 18, até 23, aconteceu o que o mundo chama de genocídio armênio. Então, matou-se milhões de armênios, houve uma diáspora, muitos vieram inclusive para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai. Então, tem muito essa questão do descendente armênio querendo ir visitar a terra dos bisavós, dos avós. Isso é muito importante. E o genocídio armênio, claro, o memorial do genocídio é muito, e o museu, memorial e museu. O memorial é onde está a chama, e o museu é a parte interna com as fotos. É muito impactante, mas é um must mesmo da capital Yerevan, né? É uma capital e sempre se visita para entender o que os jovens turcos, que foi um partido que a princípio os armênios apoiaram, porque quem morreu, gente, quem foi assassinado, não estava no território da Armênia hoje, que já era o território mais ou menos da Armênia daquele momento, no início, né, do século XX. Quem foi assassinado foi quem morava nas terras do Império Turco-Otomano naquele momento, tá? E foi destruídas as igrejas, ou seja, porque a Armênia era tudo aquilo, não existia a Turquia, né? Os turcos, a origem são os mongóis, então eles invadiram aquele território, espremeram os armênios onde mais ou menos é a Armênia hoje, tomaram o território. Então mas as pessoas não saíram, muitas ficaram. Então, eles não viviam bem. Então, dizem que, aí também tem os dois lados da história, que esses armênios que estavam morando no que era, nesse momento, o território turco, que ainda é, né, mas era o Império Turco-Otomano, quem apoiou, tinha um ditador, enfim, um imperador do Império Turco-Otomano que matava muitos armênios, e eles apoiaram os jovens turcos armênios, achando que ia ser bom, e foi muito pior. E aí esses jovens turcos, eles fazem várias técnicas de tortura, etc. É terrível. Lá as declarações, os turcos, gente, dizem que é mentira isso, tá? Isso não aconteceu. E aquelas mortes, que aquelas fotos que eles mostram terríveis e tal que tem lá, é por causa da Primeira Guerra Mundial, que são mortos da Primeira Guerra Mundial. Claro, tem uma questão financeira para a Turquia também nunca admitir isso, né? Porque tem que dar indenização. O Brasil, o Lula, ele reconheceu o genocídio armênio, tá? E vários outros países. O Obama queria muito reconhecer, mas vocês sabem que a pressão é muito grande nos Estados Unidos, então os Estados Unidos é um que diz que isso não aconteceu também, tá bom? Visto, gente, só o Azerbaijão precisa de visto, tá? E aí nós fazemos o visto, a Caucasus Travel. Então é só mandar a cópia do passaporte, um PDF, nada de foto, PDF mesmo, que a gente faz o visto para o teu cliente, cobramos uns $40. Se teu cliente quiser ir no site do Azerbaijão e fazer o visto sozinho, também, ele paga um pouco menos, mas aí fica a conta e risco dele, tá bom? Para vocês, eu acho que é sempre melhor incentivar via agente. Se o cliente tiver o sobrenome armênio, que é aquele que termina com "an", né? Ele não vai ter o visto para o Azerbaijão. Por quê? Como aconteceu essa guerra de 91 a 94, o governo azerbaijano quer impedir que quem tem o sobrenome armênio, de repente fugiu da guerra, foi para o Brasil e agora volta para fazer qualquer tipo de coisa. Essa é a justificativa deles para não dar, mesmo para quem tem nacionalidade brasileira, mas tem o sobrenome, não dá o visto. Então, se um grupo, muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Elas são descendentes do bisavô, tal, sabe, quer ir ver um grupo que vocês lançam e quer ir. A gente sempre pede o passaporte rápido. É sempre legal vocês pedirem o nome e o passaporte das pessoas rápido quando a gente está pensando no roteiro desses três países, justamente para já identificar. Se porventura alguém tiver o sobrenome armênio, não tem problema, não vai para o Azerbaijão. A gente faz muita extensão assim de um casal, por exemplo, que não pode ir, a gente estende eles na Geórgia, tá bom? Que é onde o turismo, como eu já falei, é mais diversificado, tá bom? Gente, dessa parte de história, alguma dúvida, algum comentário?
Alguma dúvida? Gente, assim, o perfil de cliente que procura esses 3 países, o que vocês acham que é? Quem você acha que é o perfil do cliente típico da Geórgia, Armênia e Azerbaijão? Definam aí, o que vocês acham? Acima de 60, culto e viajado, perfeito, isso mesmo, tá? São pessoas que elas não vão falar, eu vou para o Cáucaso ou vou para a Rússia. Eu vou para o Cáucaso ou vou para a Islândia. Não, ela vai querer ir para o Cáucaso, dificilmente. Por isso que o índice é alto de fechamento, tá? Então, são pessoas viajadas, são pessoas que vêm com livrinho ainda, com guia, porque são pessoas mais velhas, então vocês não vão perder para a internet. Não é indicado flying driving de jeito nenhum nesses países. Nos 3 países, como teve a União Soviética, etc., ainda são países que são mais pobres, né? Em relação à Europa Ocidental, claro, você vê carro na mão inglesa e carro na nossa mão, tá? Os 2 tipos de carro transitando. Então, não dá. As estradas às vezes são mais complicadinhas mesmo. Cruzam rebanhos, são países bem que tem muito essa parte de pastoreio. Então, não dá para o cliente ficar fazendo flying drive. Não é indicado mesmo. Se é um mochileiro, pega ônibus, pega um carro, mas não é o tipo de cliente nosso. Agora eu vou entrar no treinamento de Geórgia. E é a maior parte que eu vou falar do treinamento é Geórgia mesmo, que tem mais coisa para falar. Essa foto é Tbilisi, vocês veem que tem um centro amuralhado. Esses balcões, ó, que vocês veem aqui na foto, é o que marca a arquitetura georgiana, tá? E aí vocês veem vários elementos de arquitetura moderna. Então é muito linda Tbilisi. O Pedro Pelo Mundo foi para lá. Na ELTM do ano passado, né? Em 2019, inclusive ele falou no discurso inicial dele, quem foi, deve se lembrar do vinho da Geórgia, como ele ficou surpreendido com a Geórgia. Então, assim, é muito legal também para o público mais jovem. A Geórgia tem ecoturismo, né? Mas hoje a realidade do Brasil é que vai muito idoso mesmo, tá? Então, mas vocês vendam para famílias com adolescentes, super viável também, tá bom? Então, Tbilisi, ela mistura modernidade e tradição, como vocês podem ver aí pelas fotos. O povo é alegre, é simpático, ecoturismo que eu já falei, um bom custo-benefício, porque são países da ex-União Soviética. Tem muito parque natural, tá? Que o cliente visita no nosso itinerário. Tem, claro, tem 3 lugares da Unesco, tem um rico patrimônio histórico preservado. O vinho, gente, aí também é aquela coisa que lembra que eu falei que os 3 países são muito orgulhosos, né? E cada um também tem que tomar cuidado com os exageros. Eles falam que eles produzem vinho há 8.000 anos. O próprio guia que foi comigo disse que não, que é muito, mas 6.000 anos com certeza. O fato é, nenhum país do mundo produziu vinho antes que a Geórgia, tá? Então isso é muito importante mesmo. Aí tem o alfabeto deles, que eu já falei que é único. Eles têm todos os climas praticamente num país tão pequeno, devido às montanhas do Cáucaso, e do Cáucaso maior, que está na fronteira com a Rússia, e o Cáucaso menor, que está entre a Geórgia e a Armênia, tá? E a civilização mais antiga fora da África. Num dos museus, inclusive, eles têm essa história, tá? Aqui está o mapa, então, da Geórgia. Essas 2 regiões marcadas aí com corzinha, né? Essa que é a Abkhazia e Ossétia do Sul, essa em lilás. A Sheila me perguntou no privado quanto tempo de produção de vinho. É isso que eu falei. Não entendi muito bem a sua pergunta, mas é milenar. Nunca nenhum país do mundo produziu vinho antes da Geórgia. Quanto tempo demora o vinho para ficar pronto? Aí depende do método de produção. A Geórgia ela tem um método de produção típico, que é esse método milenar, que em vários pontos do país você vê que são ânforas de barro enterradas. Então, assim, muitas pessoas produzem esse vinho dessa maneira e demora bastante para ficar pronto, porque é o método mais artesanal. Mas os vinhos georgianos, quando você visita as vinícolas, eles exportam muito para a Europa. O principal comprador é Chile e Rússia, tá? Dos vinhos da Geórgia, mas eles exportam, eles querem crescer em exportação para a França, para o Brasil, enfim, para todo mundo. Então, eles também mesclam com o método de produção europeu, que são aqueles grandes recipientes de alumínio. Aí é mais rápido a produção, são 2, 3 meses, tá? No geral. Então, o cliente, quando visita as vinícolas, ele vê os 2 métodos de produção. O método georgiano, que é nessas ânforas, eles põem
fica mais tânico o vinho, né? Eles põem caroço, né? Eles põem vários tipos de uva misturado, eles põem casca, mexe de tempos em tempos. E então não é um vinho que todo mundo gosta, o típico vinho georgiano, tá? O europeu é mais chato, entre aspas, ele gosta de um vinho mais puro, ele não faz isso. Então, por isso que eles produzem vinho seguindo o método europeu. O que é legal na Geórgia é a quantidade de uvas que só existem lá. Eles têm muitos tipos de uva endêmica, tá? Tem também as uvas que tem na Europa, no geral, mas lá eles têm uvas que só dão lá. Agora me fugiu o nome, agora me fugiu o nome do tipo mais, enfim. Mas eles têm vários tipos de uva que só tem lá, tá bom? Então vale super a pena, sem dúvida no roteiro a gente sempre coloca o cliente para visitar vinícolas, almoçar na vinícola. Em outubro, gente, falando de vinho, já que a gente entrou aqui, outubro é a época da colheita dos vinhos, né? Vocês sabem, no Hemisfério Norte, outubro é a época da colheita. E aí, principalmente as 2 primeiras semanas de outubro é onde tem mais colheitas, lotam os hotéis na Geórgia, mas é muito legal ir. E a gente acredita que em outubro toda essa crise mundial vai ter passado. Então, incentivem sim grupos, por que não, de vinhos nessa época do ano, ou façam divulgação no Instagram, nas mídias, no site de vocês falando sobre isso, escrevam sobre isso. Tem muito material legal na internet também e a gente pode sim organizar. Depois, para quem deixar o e-mail aí no chat, quem não deixar não tem como mandar, eu vou mandar alguns materiais também para vocês, tá bom? Para vocês lerem algumas sugestões de roteiro. Então, aqui, falando dessas regiões marcadas, Abkhazia e a Ossétia do Sul, gente, estão ocupadas pelos russos, olha que legal. Então, o georgiano não pode entrar aqui, não pode entrar aqui, nem o brasileiro, que é bonitinho, que tem um acordo com os BRICS, também não pode entrar, tá? São zonas militares. O brasileiro pode entrar aqui, em Abkhazia, vindo pela Rússia somente, e na Ossétia do Sul não entra ninguém mesmo, tá bom? O resto, claro, é zona turística. Gori, gente, que está aqui, ó, pertinho de Tbilisi, meia hora mais ou menos. A gente também quase sempre coloca no roteiro. Por quê? Porque Gori é onde nasceu Stalin, que era um monge, ele ficou no monastério antes de tudo que aconteceu. É muito interessante a história do Stalin, então já vocês vão ver foto. Agora a gente geralmente coloca no roteiro. Aqui está Batumi, que eu falei que tem um aeroporto, ó. Para, por exemplo, um grupo ou alguém que tem o sobrenome, né? Essa questão que eu falei, sobrenome armênio não pode fazer baixão, a gente geralmente põe uma extensão aqui em Batumi. A gente voa Tbilisi-Batumi ou faz um roteirinho terrestre, dependendo dos dias, e o cliente pode chegar também via terrestre. São lugares, gente, que o cliente vai ficar bastante no carro, tá? Não sei se qual de vocês vem de Índia, mas quem tiver no meu treinamento na segunda-feira, eu vou mencionar isso. 5 horas no carro, 3 horas no carro, é parecido com o que é na Índia, porque tem muita estrada curvilínea, por causa realmente das montanhas do Cáucaso Maior e Cáucaso Menor, né? Mesquita é essa cidade que tem 2 rios que se confluem aqui, e é patrimônio da Unesco, que tem esse lindo mosteiro de Javre, tá? Então, assim, a Geórgia tem muita igreja, e como eu falei lá no início, religião ortodoxa, muito parecido com as igrejas da Rússia, mas é diferente. Cada país desenvolve a sua questão. Aqui o Pitslik, gente, aqui passou, por exemplo, a Rota da Seda, foi uma pergunta que fizeram. Aqui a rocha é bem porosa, ela parece aquela pedra pome mesmo. E isso foi capital da Geórgia, aí, 1000 anos antes de Cristo. Vocês veem aqui que tem um rio. Aqui, essa questão da civilização de regadio, obviamente, nesses países que nem tem montanha, etc., o rio se desenvolve a civilização, né, nas margens. Então, aqui foi capital da Geórgia no passado. Aqui tem uma igreja bonita, também bem restaurada, mas aqui tem corrimão, enfim. Aqui, realmente, terceira idade não pode subir muito, depende da pessoa. Geralmente, se for um grupo, o guia explica quem pode subir, quem não pode, né, vai indo devagarzinho. A pedra não escorrega, não é tanto, não é que o cliente vai deslizar e vai cair lá para baixo, porque é tipo pedra come mesmo, mas tem que ver se o cliente pode ir ou não. Mas se é um grupo, geralmente a gente coloca, só se a pessoa falar um grupo muito idoso mesmo, aí não. E porque tem um museu, então o cliente pode chegar, tirar foto até um determinado ponto, é relativamente tranquilo, até aqui, por exemplo, onde está esse corrimão, depois já fica um pouquinho mais difícil, mas aí o resto do cliente, as outras pessoas que não puderem ir,
podem ficar no museu com ar-condicionado, bonitinho, o cliente vai explicando, o cliente não, desculpa, o guia vai explicando tudo para eles, tá? Então, Pitzlik é um lugar que a gente geralmente coloca. Kutaisi tem uma cara de vilarejo medieval, é muito legal, e tem essa catedral de Bagrat, lindíssima. Muitas catedrais que aconteceu durante o Império Russo, né, a União Soviética, vocês sabem, como eu já falei, os comunistas são aversos à religião, então muitos afrescos dentro das igrejas são pintados de branco. E algumas estão restauradas, outras não. Mas mesmo assim é muito bonito, é muito impactante as igrejas, né? Esse lugar a gente geralmente coloca também Vardizia. Aqui dá para ir desde Tbilisi, 3 horas mais ou menos, mas dá para dormir também nessa cidade. Aqui, se o cliente quiser, dependendo da rota. Essa questão da logística, os nomes mesmo, que são muito complicados, assim, porque eles têm que pegar o alfabeto deles e transcrever no nosso. Não se preocupem tanto, porque isso tudo no nosso roteiro vem bem detalhado. A gente, quando aparece Vardizia, a gente sempre vai descrever o que é, e a gente vai descrever como faz para chegar, e é nosso trabalho da Caucasus Travel, a gente já sabe, né, qual é a melhor logística, basicamente. Então, baseado nos dias que vocês passarem, se o teu grupo tiver algum interesse específico ou não, a gente já tem vários roteiros pré-elaborados, tá bom? Então, não se preocupem tanto em passar para a gente como vocês querem que seja a logística, porque nós sabemos, né? A Caucasus Travel sabe, porque desde 91 eles fazem esse trabalho. Vardizia, gente, século XI ou século XIII. Aí na foto, ó, essa moça é a Tamara. Ela era tão forte, tão valente, que ela é apelidada lá de King Tamara, Rei Tamara, porque ela liderava exércitos com a valentia de um homem, tá? Na foto, o pai dela. Então, o reinado da King Tamara realmente foi a era de ouro da Geórgia, do século XI ao século XIII. Claro que ela não viveu tudo isso, mas esse período foi o período de ouro e parte dele, a rainha Tamara estava no poder. Então, foi quando a Geórgia estava maior, estava com o seu império mais estendido. Aqui, a mesma coisa do Pitzlik, que realmente para idoso pode ser complicado, mas tem uma van do próprio Parque Nacional que leva até um ponto, o cliente anda aqui, não tem muita subida, e chega nessa catedral, são fotos minhas, todas essas três, então, assim, essa catedral é o ponto alto, meio que quase todo mundo, desde que não seja assim muito debilitado, consegue chegar. E aí, realmente, continuar andando depende do tempo e da disposição do cliente. Terceira idade, realmente, recomendo chegar aqui e já voltar. Mas é muito bonito também, ela está num vale, tem uma paisagem muito bonita, as montanhas do Cáucaso, e chega aqui onde tem esses afrescos super antigos, né? Muitos desses afrescos também, a cara dos afrescos é toda estragada, né? Porque os invasores vinham e cegavam essas figuras importantes, né, para quem eles estavam invadindo, uma maneira de humilhar também. Batumi, gente, é muito legal, o brasileiro gosta também, porque é bem diferente do que o cliente vai ver no resto da Geórgia, então dá aquele contraste interessante. E ela é uma cidade portuária, é legal para fazer compras. Então, se tem tempo, a gente coloca Batumi, 2 noites, tá bom? E aí dá para fazer algumas comprinhas também. Os guiles, gente, eu coloco aqui porque é Unesco, mas é muito raro que num roteiro de 15 dias não dá tempo de pôr os guiles. Os guiles, o cliente tem que ficar em uns 20 dias, querendo fazer os 3 países, óbvio, né? Aí a gente coloca os guiles e também tem que ter disposição para caminhar. Porque aqui são 3 cidades com essas torres, e os guiles é a principal delas, ela é a Unesco. Então, são as cidades mais no alto da Europa com essas torres, por isso que é a Unesco. Então, tem um nome lá que a Unesco dá, mas é isso que significa, tá? Então, claro, essas torres eram, de novo, para olhar os inimigos, né? Porque, de novo, foram terras muito invadidas. Então, aqui tem que caminhar, tem que fazer trekking, de repente, para um público mais jovem, que gosta de caminhar nas montanhas. Não é que também vai ficar aqui pirando, não, vai com ônibus, vai com carro, mas aqui, enfim, as ruas são bem... É um lugar parado no tempo, são vilarejos nas montanhas, tá? É muito interessante. Aqui sim é um ponto alto. Pedro pelo Mundo, lembra que eu falei que ele foi, né? Ele foi só para Tbilisi, ele só fez Geórgia, né? Ele fez só Tbilisi e Kazbek, que é o que vocês veem aí. Então, olha que lindo que é Kazbek, eu tô aí na foto, eu tirei também essas fotos. Então, tem uma catedral, que é essa aqui da foto no monte, que chama-se Gerget.
Gente, vocês não chegam a essa altura. Então, assim, aqui não tem problema de altitude, vocês estão bem mais baixo, o cliente de vocês. Kazbeg também, está umas 3 horas mais ou menos de Tbilisi. E Kazbeg é outro lugar, tal como Vadidze, aqui dá para dormir. Aqui a gente recomenda uma noite no mínimo, 2 no máximo, tá bom? Aqui tem bons hotéis. Então, claro, aqui você vê o pico mais alto do Grande Cáucaso, mas você não sobe até ele, né? Porque é muito alto mesmo. Mas então aqui não tem problema de altitude, é uma pergunta que as pessoas às vezes fazem. Aqui você chega de van até aqui, sobe bem pouco, ou seja, dá para todo mundo ir também. E as vistas são espetaculares. Óbvio que dá para fazer um trekking, desde lá de baixo, onde estão os hotéis, até aqui Gerget, é um trek de várias horas aí para quem quer experimentar esse lado mais do ecoturismo da Geórgia. Lembra que eu falei que o Stalin nasceu na Geórgia, que ele nasceu em Gori. Então, aí algumas imagens do trem blindado que ele percorria na União Soviética. Essa é a casa de Stalin. O Stalin era bem pobre de origem. E o museu ele foi construído ao redor da casa dele, ou seja, a casa dele não foi trasladada para cá. O museu foi construído aí ao redor. Sinigag, gente, está na Rota do Vinho. Então, a Rota do Vinho da Geórgia está a leste do país. Então, de novo, dá para fazer um full day, onde o cliente sai de Tbilisi, vai até uma vinícola, visita a vinícola, almoça e volta, ou dá para dormir também 1 ou 2 noites, mesma coisa, tá? Então também aqui dá para dormir. Sinigag é uma das cidades que a gente geralmente coloca nessa Rota do Vinho para visitar, além da vinícola, porque a cidade é Romeu e Julieta, assim, mais romântica, e dá para comprar joias também. E Caquete é a região do vinho da Geórgia, tá bom? Então, Sinigag é uma das cidades. Borjomi tem vulcões na Geórgia, né? Estão todos inativos há milhares de anos, acho que nunca mais voltarão a ficar ativos, mas é uma zona sísmica. Essa região do Cáucaso tem zona sísmica. E tem, então, essas águas sulfurosas, né? Então, em Tbilisi, tem muitos banhos também para o cliente tomar, aquele, entre aspas, banho turco que a gente conhece, lá tem também. Geralmente, nós não incluímos isso no roteiro, a gente deixa como opcional e o guia explica direitinho como é um banho dia anterior e ele mesmo reserva para o cliente, tá bom? Mas é aquela coisa, o cliente entra, fica respirando aquele ar com aquele cheiro de enxofre, numa espécie de sauna, aí entra a pessoa, massageia, esfrega o corpo dele, sai, fica mais um tempo, aí tem também umas piscininhas com essa água e sai, tá? Então, isso é viável de ser feito também. E Borjomi tem muito dessas águas, é um parque natural, é um lugar bem bonito. Então, se tem tempo, a gente coloca aqui também dá para dormir, se o cliente quiser. Aqui, ó, vocês veem o Crown Plaza e aqui um Golden Tulip, são os 2 melhores hotéis da cidade, tá? Sisindale, gente, tá na Rota de Vinhos também. Caquete, lembra que eu falei agora? Sisindale também está. E aqui é muito legal porque é para o cliente ver como vivia os aristocratas antes da União Soviética, como viviam os ricos famosos aí da União Soviética. Então, a origem dessa casa é do século XIV, mas esse aristocrata viveu no século XIX, século XX. Depois ele perde tudo, é uma história longa, não tem tempo de explicar, mas ele perde tudo, se endivida com os Romanov. Os Romanov tomam a fazenda dele, mas nunca moram aqui, né? Até da Revolução, eles tinham tantas propriedades. O monastério de Bode a gente também coloca, ele está em Sinigale, né, que eu mostrei anteriormente para vocês, Romeu e Julieta, está perto, não nela, mas próxima. Aqui está enterrada Santanino. Gente, também no século IV, a Geórgia se declara cristã, mas cristã ortodoxa, por causa do trabalho da Santanino, que vem, não catequizando, né? Tem outra palavra, enfim, ela vem falando da religião cristã e aí as pessoas se convertem. Tá? Então foi depois, foi 347, se eu não me engano, enfim, eles não têm uma data exata, como tem a Armênia também, mas foi no século IV, e esse monastério foi construído depois, no século XVII, e aqui está o corpo, o ataú, se visita da Santanino, tá? A gastronomia, como eu falei, é um ponto alto nos 3 países, na Armênia, na Geórgia e no Azerbaijão, é servida uma mesa farta, aqui é o hachapuri, que é típico da Geórgia,
E muitos têm melancia, tem melão, tem essas frutas que não são tropicais, mas assim, bastante queijo de cabra, carne, enfim, todo mundo no seu prato compartilha comida, é claro. Mas nós temos o cuidado de não colocar só restaurante georgiano também. A gente sabe o gosto do brasileiro, a Caucasus Travel, então a gente faz uma mescla. A gente põe alguns restaurantes georgianos, alguns normal, de comida internacional para o cliente, né? Lembra que eu falei de aventura fora da rota comum? Tem 2 lugares, esses 2 lugares estão a oeste do país, tá? Já indo para o Mar Negro, não o Mar Cáspio. Matsliv Canyon e Okhtas Canyon. De novo, precisa ter tempo para ficar aqui, para fazer os 2 lugares, no mínimo 2 noites, e aí o cliente consegue visitar os 2 lugares, tá bom? Então, são essas pontes suspensas, caminhadas, andar de bote, rafting. Isso tudo dá para você fazer na Geórgia. Tudo que vocês vão ver também na foto. Aqui é Borjomi, você tomar essas águas sulfurosas. Aula de culinária, que eu estou fazendo aquele doce típico de nozes, que tem na Geórgia, que não é muito gostoso. Isso aqui nasceu na guerra. São países, como eu já falei, passaram por muitas guerras, ao longo desde a era medieval, passando pela era moderna, muitas guerras. Então, isso o que é? É nozes num barbante, você molha no vinho mesmo, com um pouco de farinha, bem quente, então fica essa maçaroca aí, aí você molha e pendura para secar. Então, isso nunca estragava, é a fonte energética e é super leve. Por isso que se usava muito na guerra. Essa foto aqui, ó, é do principal banho de essas águas, entre aspas, turcas, esses banhos turcos, tem lá em Tbilisi. E aqui o Alexandre Dumas escreveu um livro, Minha Grande Viagem pelo Cáucaso, e ele toma banho aqui. E ele diz que foi uma das melhores experiências dele nessa viagem. Então, obviamente, muita fila aqui, mas tem outros banhos tão bons quanto, né? Aquela coisa que esse aqui é mais turístico. Saltar de paraglide na região de Kazbeg, lá que tem aquela Ingerguete, que você chega e você vê o pico mais alto do Grande Cáucaso, que dá para você dormir também. Aqui vocês veem a produção europeia, ó, dentro de uma vinícola, na Geórgia, danças, enfim, tudo isso é possível de você fazer na Geórgia. Hotel, não vou perder, entre aspas, muito tempo, porque a ideia do treinamento é focar mais em itinerário, a gente não consegue abraçar tudo em tão pouco tempo. Mas aí em Tbilisi, esses são os melhores hotéis, tá? O Sheraton, Biltmore Rooms, o Stamba e o Marriott. O Biltmore é legal para grupos mais clássicos. O Marriott foi o primeiro hotel da Geórgia, de Tbilisi. O Rooms e o Stamba, eles são da mesma rede. É uma rede de 3 hotéis, Rooms de Tbilisi, Rooms de Kazbeg e o Stamba. O Stamba é muito legal, só que não tem twin, mas é muito legal para o FIT, que quer uma experiência, um hotel design, que curte essa ideia. E o Sheraton está a 10 minutos do centro de carro, ou seja, está um pouquinho mais afastado, mas ele fica no alto, tem lindas vistas e é muito bom para grupo, porque tem vários apartamentos da mesma categoria. Aí Borjomi, que eu já falei, o Golden Tulip e o Crown Plaza. Nas regiões que eu mencionei durante o treinamento que era possível dormir, então, em Caquete, Lopota Lake, tem também o Hudson Collection, que na minha opinião é o melhor hotel nessa região dos vinhos, para o cliente que tem mais dinheiro para gastar, etc., o Hudson. E o Rooms de Kazbeg, que tem, aqui vocês em Gergeti na vista, lindo hotel, design também, é o melhor hotel em Kazbeg é o Rooms, tá? Não tem outra opção. Gente, da Jorge, alguma dúvida? Agora o treinamento é bem mais curto, porque eu já falei muitas coisas. Então agora é mais os destinos em si. Nenhuma dúvida, pessoal? Então tá, vamos seguir. Vamos lá, deixando mudo o telefone, tá, pessoal? Vocês escrevam no chat, por favor, se tiverem alguma dúvida. Vamos lá, Armênia. Então, a Armênia, gente, é muito legal as igrejas da Armênia, porque elas são todas de pedra, muito antigas, várias do século IV. Então, assim, na Geórgia, eu já vou responder isso, tá, Beatriz? Na Geórgia, a gente fala de igrejas do século oitavo, vocês viram, né? 14, 13. Aqui não, na Armênia a gente vai para o século IV mesmo. Então, igrejas muito antigas de pedra. O armênio mais importante é a fé, eles não têm afresco.
Os altares são todos muito parecidos, e as igrejas estão em belas paisagens. Mas o turismo é menos diversificado, porque você visita muita igreja, e elas estão em paisagens muito lindas, mas é meio que isso, e museu, tá? Por isso que a Armênia é de 3 a 4 noites em Yerevan e faz full day e sempre volta para dormir em Yerevan. Dá para dormir em outros lugares também, mas num roteiro de 15 dias, geralmente não dá muito tempo, o cliente faz isso, tá bom? Mas também, claro, dá para dormir em outros lugares. Enquanto vinha muito importante na Geórgia, já na Armênia o mais importante é o conhaque. E aí tem aquela fábrica de conhaque Ararat, que é por causa do Monte Ararat, que eu já expliquei que hoje está no lado turco, né? Mas tem essa frase do Churchill que é legal: nunca se atrase para o jantar. Também ele era bem gordinho, né? Fume cigarros habanos, né? Os charutos cubanos, e bebo conhaque armênio, tá? Então, a frase do Churchill aí. Aqui, esse lugar é o lugar que eu expliquei, Nagorno-Karabakh, que em 94 termina a guerra, e é um lugar dentro do Azerbaijão, com maioria armênia. Aqui, hoje é o mapa da Armênia. Como eu falei, é só 10% do que era, pegava toda a Turquia e o Azerbaijão, né? Tudo isso era Armênia. Não existia o Irã também, tudo era Armênia, tá? O Irã era um império persa, né? Então, aqui é o Lago Sevan, que é um lago artificial que o Stalin fez na década de 40, tá bom? O Stalin morre em 53, né? Olha só que legal Yerevan, gente, a capital. Olha que legal aqui, Botero, muita arte. Eu gostei muito da capital. É a capital dos 3 países que eu mais gosto, na verdade, é Yerevan. Mas é um gosto pessoal meu, porque eu acho ela fácil de você andar. Ela é nova porque foi destruída por tantas guerras, invasões. Então ela não tem parte antiga. Ela é bem planejada. Aqui eu estou no topo da cascada, que aqui são escadas mesmo, degraus, e você tem várias obras de arte aqui e também dentro, e obras de arte mais modernas. Essa aqui é da Nova Zelândia. Então é bem, bem gostosa a capital, e é muita gente na rua, muita vida, é impressionante. O armênio sofreu muito ao longo da sua história, mas 2 da manhã numa terça-feira que não é feriado, um bando de gente na rua, criança, muito, muito viva a cidade. Parece que eles querem recuperar o tempo perdido como nação. Aqui é o Museu do Genocídio, que eu já expliquei, né? Então, de 15 a 23, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas foram assassinadas. Todas essas fotos têm uma história, mas não dá tempo da gente se aprofundar. Dilijan, dá para dormir também, se o cliente tiver tempo. É muito simpático, olha que lindo. Parece que você está realmente em outro século, né? Em outro momento. Tem esse monastério, que é do século XIII, as igrejas por dentro são, como eu falei, todas de pedra, não tem afresco. E aqui era aquelas cidades que no passado, quando as pessoas tinham muita problema respiratório, tuberculose, etc., eles iam para aí por causa dos ares, as montanhas, né? Aqui também Ismidzin, século IV. Corvirat. Aqui eu paro, porque aqui é um must da Armênia, a gente sempre coloca no roteiro. Eu vou descer atrás dessa mulher aqui, então eu tiro a foto para vocês verem como é. Aqui é um túnel. Nesse túnel, em Corvirat, que hoje é um monastério que se construiu ao redor desse poço, na verdade, não um túnel, é um poço, ficou um cara chamado Gregório, o Iluminador. Esse cara, ele introduziu o cristianismo na Armênia. Ele era um peregrino que estava querendo convencer as pessoas a serem cristãs no século 2, 3, do século, desculpa, 3, de 3 ao 4. Nesse momento, a Armênia era pagã e o rei, que era o Tiridates III, prende esse Gregório nesse poço e ele fica 13 anos lá, ele não morre. Tem várias lendas do porquê ele não morre. Mas esse rei, ele se apaixona num determinado momento por uma freira. E ele quer casar com ela, a freira diz que não, que ela é de Cristo, e aí ele ordena matar a freira a pedradas. Então, numa das igrejas, a gente vê o ataúde dessa freira também. Nisso, cai uma maldição, ele vira um javali. Ele atua como um javali, ele acha que é um javali. E aí, a irmã desse rei, do Tiridates, tem um sonho que quem vai salvá-lo é o Gregório. Então, eles vão lá e tiram o Gregório do poço, o Gregório abençoa o rei e acaba a maldição. E aí o rei fala: agora eu sou cristão, porque os meus antigos, quem eu acreditava, os meus deuses pagãos não me ajudaram. E aí a Armênia vira o primeiro país cristão em 301, tá bom? E aí começam a subir igrejas. O monastério de Gegard é o primeiro a ser construído depois do Corvirat, e
também ordenado pelo Gregório Iluminador que ainda estava vivo. Então, são um mosteiro que sobe de uma pedra, de uma rocha. Na verdade, ele é construído desde o topo até baixo, é lindíssimo. Tá? Aqui, para um grupo, a gente geralmente coloca um coral, a gente consegue organizar tudo isso, tá? Cantando para o grupo. Então, é muito legal ver como um país sísmico, que tem terremoto, etc., está de pé algo desde o século IV. Então, é muito bacana para arquitetos também, tá? Garni, que é um templo pagão, que foi reconstruído no século XX, que está num lugar lindo, de falésias também, que a gente sempre coloca no roteiro. Esse monastério de Sevanavank, ele está naquele lago Sevan que eu falei, que é o lago artificial do Stalin. Então, aqui é bem bacana e é muito lindo também o lugar onde ele está, bem turístico. Aqui é um outro mosteiro. Então, vocês veem que é muita igreja, né? Zavernot era uma catedral imensa que caiu, provavelmente por causa de um terremoto. Aqui também é possível colocar um coral, porque também tem uma acústica legal. Esse lugar é lindíssimo, o Segmon Samban, já é mais próximo ao caminho da Geórgia, da fronteira da Geórgia. E as cores das montanhas mudam, né? Se for a primavera, maio, junho é verde. Quando eu fui já estava um pouquinho mais queimado, está aqui a minha foto, porque eu já fui em setembro. Guni é bem interessante, quando o cliente está indo para a Geórgia de carro, como eu, a gente para geralmente em Guri, porque em 88, gente, 25% da população morreu num terremoto em Guri. Hoje a cidade ela foi reconstruída, eles têm essa construção, esse adobe aqui ó, com essas pedras escuras, bem legal, porque a Armênia tem essa construção sem cimento, com blocos um em cima do outro, é típico de lá também. Vocês veem isso em vários lugares, em Guri é preto os adobes. E o Lavache é a Unesco também, eu acho que a Unesco ficou com dó da Geórgia sofrer tanto, e muita coisa é Unesco lá. Claro, é muito antigo, preservado, mas você vê o pão deles, que esse pão mesmo parece o pão da Índia, né? Mas também a gente sempre coloca um almoço para o cliente ver como se faz o pão. Isso são fotos que eu tirei lá, tá bom? Também a gastronomia muito, muito fresca, muitas nozes, iogurte. Aqui o Ararat, que eu falei que é o principal conhaque. E aqui para vocês verem as igrejas são muito parecidas, austeras, mas muito belas. Sempre, aqui são duas igrejas diferentes, mas vocês veem que o altar é parecido. Sempre é assim. É a imagem da Virgem com Cristo, né? E aqui a cortina para tapar quando não tem ninguém. E não são igrejas muito grandes. Por isso que tem aqueles altares com aquelas cruzes que também são típicas, que apareceu aqui algumas fotos, que são cruzes em uma pedra imensa. Em vários lugares da Armênia você vê isso, porque as igrejas não são muito grandes. Então, isso são uma forma da pessoa rezar próximo às igrejas e, né, um país muito cristão e não é católico, tá, gente? Eles têm um papa deles, eles respeitam os papas católicos, o Papa Francisco, inclusive, já foi para lá. Mas não é um país católico, é o cristianismo gregoriano que eles chamam, só tem na Armênia, tá? E Erevan, a capital, Erevan, né, em português, aqui são os principais hotéis, realmente para o cliente top, a gente vai indicar, assim, que é gastar o máximo possível, não tem muita restrição, vamos pôr no The Alexander. A gente sempre cota 2, 3 hotéis para vocês sentirem, a gente sempre combina, a gente costuma dar o preço por bloco, sabe? A gente põe assim, Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Aí a gente põe as combinações, claro que você tem que ter uma ideia de budget, né? Falar, não, meu cliente é 4, nem me cota luxo. Ou meu cliente é luxo, aí a gente faz a combinação, tá? Azerbaijão, alguma dúvida da Armênia? Moeda que perguntaram, vocês podem levar euro ou dólar, tanto faz, e trocar lá mesmo. Em cada país tem a sua moeda. Geórgia tem a moeda deles, a Armênia tem a Geórgia deles, a Azerbaijão tem a moeda deles. Se sobrar uma moedinha de um país para outro, vocês podem trocar também. Ah, e uma coisa importante, se o cliente foi na Armênia antes, será que ele vai poder entrar no Azerbaijão e vice-versa? Pode, não tem problema, tá? Já eu vou voltar a falar disso da fronteira para ficar firme na cabeça de vocês. Azerbaijão, gente, significa terra do fogo. Esse aqui é o cartão postal do Azerbaijão. Esse prédio do meio é um Fairmont. Então, são as chamas, né? Flame Tower se chama aqui. E é o cartão postal. Então, vocês veem que tem muitos prédios modernos no Azerbaijão. Tem um templo do fogo no Azerbaijão que a gente também quase sempre o cliente visita, que é bem legal, que é de Zoroatrismo.
É um país muçulmano, mas é laico, ou seja, não é obrigado a ser muçulmano, não está lá na Constituição, é relativamente tranquilo. É uma democracia meio estranha, tá? Os três países têm uma democracia um pouquinho esquisita. Eu acredito, assim, pelo que eu senti, que a Geórgia é o mais liberal deles, é onde eu vi protesto, por exemplo. Nos outros dois países eu já achei, principalmente no Azerbaijão, um pouco mais estranho as coisas. Mas é engraçado como o Azerbaijão fala assim, o guia, a Armênia é muito pobre, porque eles nunca foram na Armênia, né? Assim, quem é um guia jovem nunca entrou na Armênia. Então, eles têm essa impressão. Eu achei a zona rural do Azerbaijão bem pobre, bem pobre. O Azerbaijão ele quer ser Dubai, né? Não estou falando que eles querem imitar, mas eles têm gás natural e têm petróleo, principalmente gás natural. Então, ele exporta gás natural para a Geórgia, obviamente não para a Armênia. A Armênia compra da Rússia. Então, a Armênia, dos três países, é o mais amigo da Rússia. Obviamente, a Geórgia não gosta dos russos, porque tem duas zonas invadidas, como vocês viram no mapa, né? Ossétia do Sul e Abkhazia. E tiveram uma guerra com os russos da Geórgia em 2006, foi a última guerra que eles tiveram, mas durou só 3 dias, só morreram militares e não foi o grande, né? A França intermediou. Então, assim, o Azerbaijão não gosta da Rússia, a Geórgia não gosta da Rússia, mas a Armênia foi obrigada a se alinhar à Rússia, porque eles precisam comprar o gás e o petróleo de alguém, tá? Mas é isso, as zonas agrícolas, porque assim, eu entrei na Armênia, no Azerbaijão, vindo da Geórgia, por terra, o que para um cliente de luxo não é muito indicado. Então eu fiquei numa outra cidade que chama Sheki, então eu fiz umas 5 horas de carro, mais ou menos. Então eu vi outro, não vi só Baku, que é a capital moderna, mas se a gente pediu dinheiro também, né? Isso aí tem, tá bom? Aqui que até que eu coloquei, Baku Shek, ó. Eu fiquei nessa cidade porque eu vim por terra da Geórgia, tá? Então eu vi um pouquinho mais essa zona rural. Geralmente, gente, o cliente ele vai ficar só em Baku, não vai fazer o que eu fiz. Por quê? Porque ele vai entrar no Azerbaijão vindo de avião. A fronteira Geórgia-Azerbaijão, né, ou seja, Tbilisi, né, Geórgia-Azerbaijão, é uma fronteira de 1 quilômetro, mais ou menos. E o cliente carregar a mala 1 quilômetro, a gente sabe, terceira idade, brasileiro, não dá, né? Por isso que a gente não vai recomendar. Só se é um cliente que quer, porque por terra você sempre vê mais coisa, né? Tirando esse inconveniente da mala, eu acho mais legal, porque é isso, tá vendo? Eu vi uma zona rural, eu fiquei em Cheque, que não tem hotéis assim muito bons, outra questão para cliente de luxo, mas eu subi num vilarejo no meio das montanhas, eu vi mais coisa do país, porque eu entrei por terra da Geórgia. Mas 1 quilômetro né, carregando a mala, como eu falei, não é legal. Então, por isso que a gente geralmente faz Geórgia, Azerbaijão, de avião, e nós emitimos o voo, tá? Vocês não têm que se preocupar. Como se fosse de novo a Índia, os voos internos a CITA faz, por exemplo. Já a fronteira Geórgia-Armênia, a gente recomenda fazer por terra, porque é uma fronteira de uns 300 metros só. O guia pode ajudar, se for um FIT, né? Se não tiver um grupo aí por trás, se não for um grupo, claro. Então, aí sim, porque daí vem mais coisa, tá bom? Mas, claro, também, se o cliente quiser fazer Geórgia, Armênia, de avião também é viável, mas, de novo, vem menos coisa. As estradas são boas no geral, mas, claro, em zona de fronteira, isso em todos os lugares do mundo, decai bem a qualidade das estradas. Então, tem muita estrada fechada, em reforma, por isso que carro alugar não é o indicado mesmo. E não é seguro passar, então é melhor o motorista, que o motorista já sabe tudo, tá bom? Deixa eu ver aqui, fizeram alguma pergunta. Tati, eu vou repetir já já o roteiro ideal, tá bom? No final tem um slide que eu falo disso, tá? Então, cheque aí as imagens, como eu falei aqui, o que tem o Caravansarai, que o cliente visita, aqui passou a Rota da Seda, é um Caravansarai, inclusive, que virou hostel bem legal. Tem um palácio, que aqui é a foto do palácio, vocês veem o teto? Isso aqui é o teto, parece um tapete. Existia um tapete no chão que era igualzinho do teto, só que o Império Soviético levou esses tapetes muito antigos e a maioria está hoje no Hermitage, que não foram roubados mesmo, assim, para casa das pessoas ricas da Rússia. Então, gente, o pessoal do Azerbaijão, azerbaijano, né, tem muito medo de perder os tapetes deles. Então, assim, quando o teu cliente comprar um tapete lá,
ele sempre vai receber um atestado, uma declaração de quando foi feito o tapete. E vocês têm que dar. Os vendedores falam, né? O guia vai falar também, mas para o cliente não jogar fora esse papel, tá? Gente, olha, no Azerbaijão tem umas coisas muito mal restauradas que dá um pouquinho de vergonha. Olha que mal restaurado esse negócio. Isso aqui está pertinho da capital de Baku, é 15 minutos. A gente põe porque o lugar em si é bonito. Isso aqui está enterrado um cara que era um guru. Não vou entrar em detalhe porque olha só a hora que já é. Mas, enfim, eu nem subi porque eu achei muito mal restaurado, mas o lugar é bonito. Isso aqui sim é bacana, que é o Parque Nacional de Gobustan, que você vê as pinturas rupestres. Aí o cliente anda quanto ele quiser, né? Depende da disposição dele. Esse vilarejo de Laje, ele está vindo de Cheque a Baku. Então, esse é o vilarejo que eu subi, comprei esse artesanato, tá? Que aí eles fazem só coisa de cobre, tem um dialeto só deles aí também que você não entende o que os vendedores estão falando, o guia também não entende, porque é um dialeto de montanha. Aqui é o Templo do Fogo, esse Templo do Fogo está bem restaurado, vale a pena visitar, é uns 40 minutos da capital, a gente sempre coloca também. Vocês sabem que famoso era Zoroastra? O zoroastrismo hoje só tem praticamente na Índia, né? São adoradores do fogo, mas vocês sabem quem era Zoroastro, um famoso? Alguém sabe? O Fred Mercury, tá, gente? Então, esse templo foi visitado, foi isso, Fred Mercury, que alguém escreveu, a Luciana, né? Ele foi restaurado por ricos indianos, porque estava destruído. Tudo durante a União Soviética, muitas coisas que eram de igreja, assim, foi destruído. Os soviéticos destruíram, usavam para por cavalo, para pôr coisas, enfim. E esse foi um dos templos, mas foi feito. E Anardag é um lugar, lembra que eu falei Terra do Fogo, Azerbaijão? Porque tem gás natural embaixo, então fica saindo fogo. E aqui é um lugar 40 minutos de novo de Baku, eu acho meio mico, mas eu já falei com agentes de viagem que foram e gostaram. Então, é aquela coisa que não dá para, né, gosto pessoal. Então, a gente sempre coloca, porque também não é tão longe. E é legal, aí tem gente que vai gostar, tem gente que vai achar meio mico, mas é isso. Você vai para ver esse fogo eterno saindo, tá? A capital, Baku, é bem legal, gente. Tem um bairro que é o bairro francês, que é onde está o Four Seasons, inclusive, ó, ele parece, né? Ele segue essa arquitetura francesa. Esse aqui é o prédio do Four Seasons, obviamente é uma maquete dentro de um museu, né? O Four Seasons ele está conectado à parte antiga do Azerbaijão. Lembra que eu falei? Tbilisi tem uma parte antiga, a Yerevan não tem, foi destruída com as invasões, e Baku tem a parte antiga também. Então, eles têm essa parte modernosa, ó, esse museu está bem no centro, de Baku, o cliente sempre visita, tem tapete, tem coisas inusitadas, tudo isso é acervo do museu. Mas tem também essa pegada, aqui é a parte histórica, tem a primeira torre de petróleo de extração do mundo, os tapetes do Azerbaijão, que tem um tipo de estampa típico também, que tem a ver com a cultura, claro, a culinária deles azeria. E hotel, gente, aqui o céu é o limite, porque se lembra, né, País do Petróleo, tem muito evento, tem Fórmula 1 no Azerbaijão, tá? Em Baku. Eles não gostam muito porque eles fecham lá as vias porque a Fórmula 1 aqui acontece na cidade mesmo, tipo de Mônaco. Então eles fecham as estradas, gente, as estradas nas ruas do centro histórico durante uns 4 meses, assim, por causa da Fórmula 1. Mas em função disso tem hotéis gigantes, né? E em função de ser um país do petróleo e tal. Então aqui tem um hotel que eu gosto bastante, que é o Boutique 19, que é um hotel de administração local, e tem aqueles hotéis de rede gigantes. Four Seasons, obviamente, o mais caro de todos. O país mais caro dos três é o Azerbaijão, tá? Quanto tempo o cliente fica no Azerbaijão? Geralmente 3 noites, tá? Na Armênia, de 3 a 4 e umas 7 noites na Geórgia. Esse é um roteiro típico. Aqui, quem perguntou de rota ideal, atenção agora, que eu vou de novo falar. Geórgia sempre no meio. E vamos ler aí junto. Se for via Turkish, não vou a Yerevan, como eu falei. Logo, o cliente entra e sai pela Geórgia, pois para ir para o Azerbaijão é somente via Geórgia. Ou seja, o cliente ele tem que entrar e sair na Geórgia 2 vezes, aquilo que eu expliquei, né? Ele vai ter que entrar pela Geórgia e sair pelo Azerbaijão, mas ele não vai poder sair pela Armênia, e como a Geórgia tem que estar no meio, então tem que ser um roteiro como eu fiz. Por exemplo, entrei pela Geórgia, fiz a Geórgia, como eu já falei, fui para o Azerbaijão por terra, fui para a Armênia por terra, fiz a Armênia, voltei para a Geórgia por terra,
fiz outras partes da Geórgia, e da Geórgia eu fui por terra para o Azerbaijão, mas eu poderia, e é o que a gente indica, como eu já expliquei também, ir de avião, para não ficar 1 quilômetro andando com a mala, tá bom? Então, não é o mais confortável você passar pela mesma fronteira 2 vezes. O legal é evitar. Por isso, é melhor a Catar. Ah, mas Carol, e aí? A Catar, qual que é o roteiro ideal? De novo, a Geórgia tem que estar sempre no meio, porque não é possível cruzar da Armênia para o Azerbaijão ou vice-versa, porque eles não têm fronteira aberta. Então, o teu cliente pode começar com a Armênia e fechar com o Azerbaijão ou vice-versa, depende. Do ponto de vista se o cliente curte história, é melhor começar com o Azerbaijão, que é o país, entre aspas, eu não gosto de falar isso, mas vamos ficar entre nós, mais pobre. Por quê? Não é que eles não têm história, é porque tudo foi destruído, eles foram muito invadidos, então falta aquela identidade no Azerbaijão, né? O que você vê na Armênia e na Geórgia fortemente. Então, o cliente curte história, começa, entre aspas, pelo país com menos, por causa dessa questão, começa com a Armênia, vai para a Geórgia, começa no Azerbaijão, vai para a Geórgia, porque tem que estar no meio, e fecha com a Armênia. Se o cliente gostar de fazer compra, vocês têm que conhecer o seu cliente e saber. Ah, meu cliente vai querer comprar tapete, vai querer comprar marca, porque no Azerbaijão tem loja de marca, sei lá. Aí termina com o Azerbaijão, tá? Evitar a fronteira Geórgia-Azerbaijão por terra, como eu falei, porque é uma fronteira longa. Já a fronteira Geórgia-Armênia, a gente geralmente faz por terra, porque dá para ver mais coisa, tá bom? Gente, Madilova é obrigado em georgiano, como a Caucasus Travel está na Geórgia, eu falo agora Madilova, e abro para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Vou pausar agora a gravação.